Olá pessoal, no vídeo de hoje aqui com o meu chá, eu vim conversar com vocês a respeito de 6 meses em Portugal. Afinal de contas, a minha vida está melhor hoje aqui em Portugal do que era no Brasil. Vamos conversar mais sobre isso e também com as novidades, que agora eu estou em outro emprego. Fica aqui comigo, tomando esse chazinho que eu vou contar tudinho para vocês. Bom, pessoal, a respeito de vida melhor ou pior, digamos assim, depende muito de como que era a nossa vida no Brasil. Aqui tem várias histórias, vocês com certeza que estão a estudar aí sobre a vida em Portugal ou se interessam sobre esse assunto, sabe que cada um tem a sua história, então é muito pessoal e particular. Como eu já falei em alguns vídeos atrás meu, depende muito do seu objetivo. Eu não considero que a minha vida era ruim no Brasil, mas tinha algumas coisas que me incomodavam, principalmente a questão da segurança, da tranquilidade no trânsito. Eu tenho uma filha de 12 anos, se você já me acompanha aqui mais tempo, já sabe disso. Se você é novo por aqui, eu vim aqui para Portugal com o meu esposo, uma filha de 12 anos e o meu pet, um cachorrinho. Então, se eu for fazer uma comparação da minha vida antes e hoje, uma coisa que eu digo para vocês é que eu fiz assim o possível para não cair o padrão, digamos assim, né? A qualidade de vida que eu e a minha família tínhamos lá no Brasil. Então, para isso, eu guardei bastante dinheiro para que nós chegássemos aqui. Eu saberia que, segundo os estudos que eu fiz, o primeiro ano é mais complicado. Depois eu vou dizer para vocês que tem uma coisa que eu me arrependo sim nesse meu processo migratório, mas, de modo geral, eu acredito que foi tranquilo a nossa mudança, justamente pelo fator financeiro, porque eu procurei trazer bastante dinheiro, juntar uma quantidade significativa que eu via que não iríamos assim passar por muitos apertos, porque afinal de contas mudar requer recursos financeiros, imagina ainda mudar de país. Mas como eu estava falando para vocês, mudar de país envolve muito a questão do objetivo. Por que que você quer mudar de país? Por que que você quer sair do Brasil? Eu sempre tive essa vontade, desde muito jovem, eu já estou na casa dos 40, aí para quem não sabe, mas desde muito jovem eu tinha muita vontade de viver essa experiência de morar em outro país, essa experiência multicultural, conhecer pessoas de culturas diferentes da minha. Mas eu fui me ocupando com outras atividades, como estudos, faculdade, trabalho, e agora eu digo assim que realmente eu vim no tempo certo, no momento certo. Pelo que eu vi de mudar de país, mudar de cultura, requer muita força emocional, muita força psicológica, muita força interior, porque são muitas mudanças, né? É você sair da sua zona de conforto, e isso requer um esforço e um mal-estar que não é para qualquer um. Como eu vim com a minha família, eu vejo assim que isso foi um fator muito bom, fundamental para esse bem-estar psicológico, digamos assim. Porque um dos fatores que pega muito aqui é a saudade, principalmente no começo, até você criar uma rotina no novo país. E falando de rotina, eu mudei de emprego e é uma das coisas assim que, com relação a Brasil e Portugal, todos, não há um que eu não conheça que não tenha sofrido o impacto da mudança. Eu sei que trabalho é trabalho em qualquer lugar do mundo, mas aqui em Portugal, com relação ao Brasil, eu sei que no Brasil também tem trabalhos bem pesados, bem assim, complicados, mas eu achei assim, de onde eu vim, né, da situação que eu vim profissional do Brasil para cá, eu sofri um impacto muito grande, porque é bem diferente.
Para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui não tem essa questão de diferença de homem e mulher. Você vê no supermercado mulheres puxando aqueles carros pesados, aqueles carrinhos, né, de puxar cheio de produtos, puxando ali na força do braço, igual um homem, não tem diferença. Já vi falar que em fábrica é a mesma coisa. Porque, por exemplo, no Brasil, geralmente, os trabalhos mais pesados numa fábrica, por exemplo, deixa mais para os homens e para as mulheres aqueles serviços mais leves. Aqui não tem isso, aqui é de igual para igual. Você tem que ter força muscular, força no corpo, né? E se você trabalha como eu estou trabalhando de call center, você precisa de muita força mental, é um cansaço mais mental. Mas falando nisso, falando agora para vocês sobre a minha mudança de trabalho, como eu disse para o meu esposo, né, que perguntou: "Como que está agora? Você acha que esse trabalho está melhor do que o outro?" Eu digo assim: "Está menos pior". Aí você me pergunta: "Mas por que está menos pior?" Esse trabalho, eu dei preferência para ele, teve uma oportunidade, eu mandei meu currículo, eu fui chamada, porque também é de call center na área que eu já estava trabalhando antes. Se você ainda não viu esse vídeo, tem aqui no canal, que foi meu primeiro emprego aqui em Portugal. Mas esse, ele não trabalha no final de semana. No anterior, trabalhava final de semana e as minhas 2 folgas eram na semana. E no outro eu trabalhava mais pela parte da noite, até 11 horas da noite, e esse não, tô dentro de um horário mais comercial. Começa às 10h30 e vai até às 7h30 da noite. Eu achei melhor para mim o horário. E também não trabalha nos feriados. No outro, independente de ser feriado ou não, eu tinha que trabalhar. E também o assunto. Esse é uma questão mais de informação, de passar alguns dados, algumas orientações para o cliente. No anterior, eu trabalhava mais com tecnologia, com telecomunicação. E era uma área que, para mim, eu tive muita dificuldade com esse assunto, eu achei bem complicado. Se eu for analisar bem, pessoal, esse emprego, eu digo que para mim, do que eu tolero, do que eu consigo suportar, eu acho que é um emprego muito bom, porque outra coisa, outra vantagem desse trabalho que eu estou agora, e que ele é teletrabalho, eu trabalho de casa. Então, no inverno que está chegando por aí, eu não vou precisar enfrentar o frio, e muitas pessoas aqui têm que acordar cedo e ainda enfrentar um frio de rachar, né, como se diz assim, de rachar a pele. Isso eu não vou sofrer, eu não vou passar por isso, porque eu estou de teletrabalho. Então, vamos lá, fazendo uma avaliação, um balanço, teletrabalho, horário no comercial, não precisar trabalhar no feriado, não precisar trabalhar no final de semana. O assunto é bem mais tranquilo, o que eu preciso passar para o cliente. Então, digamos assim, eu estou na glória, né? Eu estou no céu, graças a Deus por isso. Porque quando eu estava no Brasil, que eu estudava aqui sobre a vida aqui em Portugal, eu determinei e eu vi que seria melhor dentro do meu conhecimento, né, do meu âmbito de conhecimento e do que eu toleraria ou não, de que o call center seria uma boa opção para mim. Então já vim determinada a achar uma vaga de call center e também eu tinha determinado que seria teletrabalho. Então consegui de call center no primeiro trabalho, porém não consegui de home office, né, de teletrabalho. E finalmente agora eu consegui. Então assim, eu dou graças a Deus por isso, por ter conseguido esse objetivo e eu estou me sentindo bem. Claro que as primeiras semanas, eu estou aí na segunda semana, é bem mais complicado porque a gente ainda fica meio inseguro por não dominar ainda o assunto. Mas eu me sinto bem melhor do que antes e eu dou graças a Deus por isso, por ter conseguido esse trabalho. Então, pessoal, fazendo assim um balanço, uma avaliação desses 6 meses aqui morando em Portugal, se a minha vida aqui está melhor do que antes, eu não digo que esteja pior, teve alguns impactos, mas que foram
suportáveis, mexeu muito com a minha zona de conforto e naturalmente mexeu muito com um pouco da minha ansiedade, principalmente com relação à questão de trabalho. Eu acho que é aí que eu tive um pouquinho mais de impacto, mas já estou bem mais adaptada. Eu acredito que aqui eu tenha mais opções, mais oportunidades, principalmente para viajar. Quem está no Brasil sabe que para fazer uma viagem para a Europa, por exemplo, é bem mais oneroso e aqui se torna mais fácil. Dentro do salário mínimo, o que você tem de custos mensais dá para você ter uma vida digna, mas uma coisa que eu me arrependo muito nesse meu processo de imigratório, que eu vou deixar aqui meu depoimento para você e que pode te ajudar também no seu processo, eu teria esperado mais, teria estudado mais a fundo com relação ao arrendamento, que hoje é praticamente um salário mínimo. Tem um vídeo aqui também no canal falando sobre aqui a nossa morada e se torna pesado quando você está aqui. Eu e meu esposo trabalhamos. Um salário é praticamente só para, praticamente não, é só para pagar o arrendamento. Então se torna pesado e não sobra ali um pouco, né, do dinheiro para a gente fazer uma poupança, uma economia. Então esse é um dos arrependimentos que eu tenho aqui. Eu teria procurado mais, teria estudado mais, porque na verdade eu via nos vídeos que era muito difícil encontrar arrendamento, que estava tendo uma crise imobiliária, que às vezes tinha pessoas que não conseguiam, então eu meio que me desesperei. Quando eu peguei esse que aceitava meu cachorro, porque ainda tem essa situação, eu vejo assim que influenciada pelos vídeos eu me desesperei um pouco e já peguei esse mesmo. Porque na verdade aqui em Viseu teve uma oportunidade para um outro apartamento, 100 euros a menos, mas ele não aceitou o nosso cachorro. Então eu me desesperei, mas hoje o que que eu faria de diferente? Eu acho que a única coisa que eu faria de diferente, pesquisado melhor sobre outras pessoas que fornecem esse trabalho de relocation. Eu também me arrependo do que eu paguei, né, do relocation que eu paguei, que saiu muito caro e tem relocations aí bem melhores, com preço mais em conta e que poderia ter me auxiliado e me orientado melhor com relação ao arrendamento. Mas voltando para o assunto, para eu não fugir do tema, eu acho que a minha vida hoje está um pouco melhor do que havia no Brasil e melhor mais ainda porque eu tenho melhores expectativas e sei que ainda tenho muita coisa para aprender. Aqui eu quero colocar meu inglês em prática, quero voltar a estudar inglês e aqui há a oportunidade de praticar realmente. Para minha filha vai ser assim, nossa, uma grande oportunidade, ela já está tendo uma experiência multicultural e isso faz a gente crescer muito, evoluir muito, principalmente a nossa mentalidade, a forma de pensar. E aqui nós temos projetos que no Brasil não seria possível. Então, eu considero assim que a minha vida está um pouco melhor. Minha vida não era ruim no Brasil, mas eu estou tendo mais qualidade de vida. Aqui no final de semana, se a gente quiser ir para uma outra cidade aqui próximo, como Coimbra, nós podemos pegar o carro e ir, já é outra paisagem, já é outra cultura dentro de Portugal. Então, isso nos ajuda muito com relação a viver mais a vida, a aproveitar melhor do que a vida tem para nos oferecer. Então, para mim tem sido positivo e a minha vida não era ruim, tá bem, pessoal? Minha vida não era ruim no Brasil, mas eu acredito que aqui a gente, eu, meu esposo e minha filha, nós estamos tendo a oportunidade de evoluir, de crescer de todas as formas e ter mais oportunidades de conhecer outros países que no Brasil seria mais difícil, educação da minha filha, poder ter novos conhecimentos para mim, para o meu esposo. Mexeu comigo muito na minha zona de conforto, mexeu muito com a minha ansiedade, mas agora eu já estou bem melhor, bem mais adaptada. Com relação a você, você tem que considerar o que que você quer fazer, né? Qual o teu objetivo
morando fora do Brasil? Você quer ter uma experiência? Você quer passar pouco tempo? Eu só digo assim, o pouco que eu já vi aqui com contato com outros brasileiros, e que se você tem uma vida muito confortável no Brasil, se você tem um trabalho muito bom, que você já chegou a um nível profissional, né, que você ganha bem, você vai ter impacto, assim, maior, tá. Aqui eu conheci algumas pessoas que não gostam de muitas coisas em Portugal, mas estão aqui meio que de passagem, porque querem ir para outro país, então você tem que avaliar muito. Agora, eu sei que tem muitos brasileiros que têm uma vida bem sofrida, bem difícil no Brasil. Para essas pessoas, se conseguem chegar aqui e mudam de vida para cá, realmente vai ser assim um up, né, uma evolução bem melhor. Escola pública aqui em Portugal é 1000 vezes melhor do que do Brasil, né. Por exemplo, a minha filha nunca teve aula de música no Brasil. E aqui as crianças desde sempre, desde o segundo ano, segunda série, né, elas têm aula de música. Minha filha não sabe nota musical e os coleguinhas já sabem. Então, assim, é bem melhor. Se você tem uma vida muito sofrida, muito difícil no Brasil, vai valer muito a pena, eu acredito. Agora, meu caro, se você tem uma vida muito boa, é preciso você pensar bem se para você Portugal realmente é a melhor opção. Mas é claro, depende muito da experiência que você quer viver. Comprei esse arroz aqui, ó, de risoto, para fazer risoto. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer risoto. Eu estava olhando aqui como que se faz. Inclusive, se você tem uma receita boa aí de risoto para me ajudar, deixa aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, aqui uma conversa aqui da minha cozinha com vocês. Espero ter te ajudado, compartilhar da minha história. Se você gostou aí, não deixa de curtir aqui, hein, o canal para dar uma força. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui para ficar acompanhando a minha história, né, que aqui eu conto a história da minha imigração. E se vocês quiserem, eu filmo para vocês, sempre filmo aqui da cozinha, né, eu filmo para vocês como que eu fiz esse risoto. Eu estou querendo fazer risoto com camarão. Um abraço aí para vocês, até o próximo vídeo.